Você sabe de cor a oração do Pai Nosso, não sabe? Sabe? Seu filho sabe? Sabe? Será que sabe? É bom checar, hein? Você sabe de cor o Salmo 23? Seu filho sabe? Agora o negócio balançou. O Pai Nosso sabe, mas o Salmo 23 não sabe. Irmãos, ensinem Bíblia aos seus filhos. Faça o seu filho decorar a Bíblia, porque se vier perseguição e você não sabe decorar a Bíblia, quando vem perseguição eles tiram a Bíblia de você, viu? O pastor Edson, eu tenho no celular. Eles vão tirar o celular também. É melhor você gravar. Decore a Bíblia. Eu lembro quando eu era criança aqui na igreja, tinha concurso bíblico, tinha que decorar a Bíblia. Então, ajude os seus filhos a decorarem a Bíblia. E hoje nós vamos conversar sobre uma faceta muito importante da oração do Pai Nosso. Olha, não, tira lá, volta uma lá, quer ver? Eu vou falar o meu Pai Nosso. É isso, olha lá, tem uma criança, ó. É assim, ó. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Não, como está errado? Eu não estou falando do Pai Nosso. O que está errada? A ordem. Ah, que bom. Essa ordem tem uma importância muito séria. Porque nós, em primeiro lugar, queremos o nosso eu, a minha cura, a minha bênção. Tem até umas músicas que a turma canta aí. Vim buscar a minha bênção. E a gente põe em primeiro o eu, minha vontade, minha cura, minha libertação, meu problema resolvido. Depois, se der um tempinho, eu oro, Senhor, que a tua vontade seja feita. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, amém? Então Jesus ensinou que a prioridade não é o meu pedido, é o dele. Diga amém aí. A prioridade é o dele. Então vai lá, agora você sabe de cor, então vai comigo. Todo mundo comigo, vamos lá. Vocês orem assim, vai lá. Pai nosso. Amém? Quando Jesus ensinou, ele dividiu a oração em 3 partes. O Pai Nosso tem 3 partes. A primeira parte é orar para que Deus execute os seus planos na terra. Olha lá, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a primeira parte. Primeiro quer dizer prioridade. A primeira coisa é que a vontade de Deus seja feita na terra. Amém, gente? Qual é a tua prioridade? É a minha cura? É o meu novo emprego? É o meu trabalho? É a minha família? Eu? Não, gente. A prioridade é Deus. Diga amém. Segunda coisa, olha lá. Segunda parte, aí entra as nossas necessidades. Vamos orar então por suprimento, pão nosso. Vamos orar por perdão, perdoa as nossas dívidas. E vamos orar por livramento, livra-nos do mal. Mas aí vem a terceira parte, que eu não diria que é a menos importante. Ao contrário, eu diria que toda a oração está envolvida na glória de Deus. Diga amém. Quer dizer, tudo que Deus vai fazer, tanto fazendo o plano dele na terra, como respondendo a nossa oração, é para a glória dele. Teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Amém? Então hoje nós vamos ver a primeira parte, que nós estamos conversando esse mês todo sobre missões. Então, Jesus ensinou os discípulos a orar. Primeira coisa que você deve orar, deve ser isso. Senhor Deus,
santificado seja o teu nome. Mas que pedido esquisito, gente. Sabe por quê? Deus é santo ou não? Então imagina, eu vou orar, Senhor Deus, o Senhor é santo, santificado seja o teu nome. Parece que não tem muita lógica. O negócio aqui é que nós temos que entender o que estava na mente e no coração do Senhor quando Ele nos ensina a orar assim: santificado seja o teu nome. Primeiro, Deus é santo, diga amém. A Bíblia está repleta de versos que afirmam a respeito da santidade de Deus. Deus é santo, totalmente santo. Deus é luz, nenhuma treva pode chegar diante dele. Ele é perfeitamente santo, por natureza, por inerência, ele é santo. Diga amém. Olha alguns textos, eu separei alguns só, tem um montão. 1 João 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Olha agora, Deus é luz e nele não há treva alguma. E em Apocalipse, olha lá, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Deus é totalmente santo. E o interessante é isso. Deus conhece o mal, Deus sabe onde está o mal, Deus conhece as trevas, Deus sabe onde estão as trevas, mas nem as trevas, nem o mal, nem o pecado podem contaminar a santidade de Deus. Diga amém. Ele é totalmente, perfeitamente santo. Eu separei um texto também do profeta Isaías, que é muito interessante. Isaías capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele viu a santidade de Deus. Olha o que diz o texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Ele teve aquela visão do trono e da glória de Deus. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas. É muito interessante isso aqui. Aqui se refere à santidade de Deus, o uso das asas do anjo. Os anjos tinham 6 asas, esses serafins. E olha que interessante, 2 eles usavam para cobrir o rosto, porque não podiam olhar a Deus e a glória de Deus. Não se esqueça que anjo, serafim nesse caso, é criatura de Deus. As outras 2 eles cobriam os pés. Se refere à santidade, não que lá no céu tenha pecado ou coisa parecida, mas os pés são um símbolo do pecado, da sujeira. Por exemplo, quando Moisés esteve diante de Deus, Deus falou para ele: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando aqui é santo. O pé dá uma indicação de pecado ou de sujeira. E com as outras 2 eles voavam. É muito interessante. Toca em frente e olha o verso 3. E proclamavam uns aos outros o quê? Comigo, todo mundo. Santo, santo. Interessante, eles estavam proclamando e declarando a santidade de Deus, amém? É interessante, Deus não precisa ninguém dizer para ele que ele é santo, mas uma das melhores formas de glorificar, de exaltar a Deus é declarar a sua santidade. Verso 4, ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E olha agora o verso 5, então gritei, ai de mim. Interessante. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele disse, ai de mim. Interessante, se você olhar uns capítulos antes do capítulo 6, você vai ver o Isaías falando, sabe o quê? Ele é um profeta, ele estava falando contra o povo. Sabe o que ele falava? Ai de vocês que estão fazendo isso. Ai de vocês que não sei o quê, ai de vocês isso, ai de vocês, ai de vocês. Mas, a hora que ele viu a santidade de Deus, sabe o que ele falou? Ai de mim. E olha como ele reconheceu o pecado. Pois sou um homem boca suja, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei,
o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando a gente vê a santidade de Deus, naturalmente a gente começa a ver o pecado. É uma questão lógica, é uma questão até científica. Quer ver uma coisa? Se você está num lugar que está tudo apagado, as luzes todas apagadas, suponhamos que você entre no porão de uma casa. A luz está tudo apagada, você está ali olhando, você não vê nada. De repente entra a luz. Aí você começa a olhar e fala, uau, esse porão aqui está um rolo, hein? Está um caos. Tem sujeira, tem coisa fora do lugar, mas o fato de ter vindo a luz, você fala, então precisamos dar um jeito nesse porão. Irmãos, é a mesmíssima coisa. Enquanto a pessoa não vê a santidade de Deus, ela não terá convicção de pecado, ela vai achar que é boazinha. Eu acho muito interessante isso. Tem gente que eu vou evangelizar, e sabe o que fala para mim? Mas pastor Edson, eu sou um bom marido, eu não faço mal para ninguém, eu sou um bom pai, eu pago os meus impostos em ordem. É interessante, está lindo, porque não tem luz. Vem para a luz, vem para a luz, você vai falar, eu não sou lá aquele maridinho que eu achava que eu era, eu não sou lá aquele pai que eu achava que eu era, aqui na minha mente eu tenho uma tendência, se eu pudesse eu ia enrolar o governo e não pagar o imposto. Quando você vem para a luz, você começa a ver o teu pecado. A mesma coisa aconteceu com o profeta, quando ele viu a santidade de Deus, ele se arrependeu, ele disse, ai de mim, e se você continuar lendo o texto lá, ele teve o perdão dos seus pecados. Quando Jesus disse, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é querer dar uma força para Deus ficar mais santo, nunca, ninguém pode fazer isso, porque Deus é santo. Sabe qual é a ideia? Há lugares no mundo hoje onde o povo não reconhece a santidade de Deus, porque não tem visto a Deus, e não tem visto a Deus porque o Evangelho não tem chegado lá ainda. Quando o Evangelho chega, cada missionário, cada crente, diz a Bíblia, é sal da terra e luz do mundo. Onde entra um missionário, a santidade de Deus chega e o povo começa a se arrepender e mudar de vida. Diga amém. Então a ideia de orar, santificado seja o teu nome, está ligado a isso. Há lugares no mundo hoje onde as pessoas não reconhecem a santidade de Deus e por isso estão perdidas e precisam do perdão. Amém, gente? É missionário quando você fala santificado seja o teu nome. Toca em frente, por favor. Venha o teu reino. Aqui tem outra coisa esquisita na oração. Deus é rei ou não? Então o que eu quero dizer com venha o teu reino? Irmãos, é importante estudar o que a Bíblia fala a respeito do reino de Deus. Primeiro, a Bíblia é muito clara que Deus é o rei de toda a terra. Clica lá que aparece o Salmo 47 e todo mundo vai ler comigo. Vamos lá. Pois Ele é o grande rei. Gente, Ele é o rei do universo. Deus é rei de tudo, Deus está no domínio, Deus está no comando de todas as coisas, diga amém. Agora, para entender esta questão de venha o teu reino, nós temos que voltar lá no Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, toda a humanidade estava lá com Deus. Acontece que em Gênesis capítulo 3, a humanidade toda tinha duas pessoas. Acontece que hoje a humanidade toda tem 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Mas, lá no Gênesis, a humanidade só tinha dois. Adão e Eva. E é interessante isso. A humanidade toda estava em paz com Deus. A humanidade toda estava debaixo do domínio de Deus. A humanidade toda estava, gente, com aquela vida abençoada.
sem enfermidade, sem dor, escuta isso, sem morte. Uau! A humanidade era eterna. Irmãos, a humanidade toda, todo dia à tarde tomava um chazinho com Deus. Comunhão direta, sem nenhuma barreira. Acontece que a Bíblia fala que há um inimigo chamado Satanás. E ele se disfarçou e entrou lá e ele falou, não, essa humanidade está muito abençoada. Eu quero estragar esse negócio, eu quero roubar, matar e destruir, que é a especialidade dele. E aí ele vai lá e plá no ouvido. E infelizmente, a humanidade toda, presta atenção no que eu estou falando, saiu de debaixo do domínio de Deus e entrou debaixo do domínio de Satanás. Toda a humanidade, inclui eu e você. Nem saiu amém agora, hein? Inclui eu e você. Irmãos, toda a humanidade. Mas graças a Deus pela carta do apóstolo Paulo aos Colossenses na Bíblia. Clica lá, meu jovem, que vai entrar. Todo mundo vai ler comigo, vai. Pois ele... Irmãos, no mesmo dia que toda a humanidade saiu de debaixo de Deus e entrou debaixo do inimigo, Deus fez a maravilhosa promessa em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que o descendente da mulher traria uma renovação, que o descendente da mulher iria construir um novo reino. Então, ele nos resgatou do quê? Lê lá, lê o texto comigo. Ele nos resgatou do quê? Do domínio das trevas. Tem uma outra tradução que diz o império das trevas. Irmãos, toda pessoa que não entregou a vida a Cristo está no domínio das trevas. Pode ser linda, maravilhosa. Pode ser bem religioso, mas se não entregou a vida a Cristo, está no domínio das trevas. Irmãos, deixa eu aproveitar e dizer um negócio que não estava programado no sermão, mas eu vou dizer isso aqui. Há um movimento que quer, o movimento parece bonito, é o movimento da inclusão social. É o movimento dos direitos humanos. É o movimento contra a discriminação. Esse movimento ensina que nós temos que respeitar todas as religiões e por isso nós não podemos ter nenhum proselitismo. Eu acho interessante. Respeitar todas as religiões, conta comigo. Eu respeito todas as religiões. Eu quero que todas as religiões tenham liberdade de culto e pregação, inclusive o espiritismo. Eles têm que ter liberdade, porque se você tirar a liberdade deles, você tirou a tua também. Então eu sou a favor que todos tenham liberdade. O problema é que esse movimento diz, sabe o quê? Olha, não pode então fazer proselitismo. Cada um tem que ficar na sua religião e você não pode então tentar fazer o sujeito mudar de religião. Até aí eu até concordo, sabe por quê? Porque o meu interesse realmente não é que as pessoas mudem de religião. Eu quero que as pessoas mudem de reino. Elas estão no reino das trevas. E meus irmãos,
pode botar lei, pode colocar proibição, eu vou pregar o evangelho, vou preso, lá na cadeia eu prego o evangelho, o único jeito de me fazer parar é me matar. E vou continuar pregando porque eu tenho um livro escrito aí. Por isso que eu estou escrevendo bastante livro. Eu vou escrever livro de monte. Se me mata, eu continuo pregando. E tem umas fitas gravadas também. Se me matarem, você pega minhas fitas, bota na internet, bota aí não sei aonde. A ideia aqui, gente, não é fazer proselitismo em termos de religião. Mas eu não posso olhar uma pessoa que está debaixo do domínio de Satanás, está oprimida pelo diabo, está no império das trevas, está aí caindo no pecado, caindo na gandaia, sem paz, sem perdão, sem salvação, está indo para o inferno com o diabo. Eu não posso ficar quieto, eu tenho que avisar para ele: olha, Deus tem uma transportadora. Transportadora divina é o nome. Ou transportadora Pai, Filho e Espírito Santo. Está escrito aí no texto que Deus tem uma transportadora. Olha lá. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos o quê? Transportou. Eu entrei no caminhão de Deus, abençoado do caminhão, e fui transportado para onde? Em Cristo. A pessoa que entrega a vida a Cristo sai do domínio das trevas e entra para o reino de Deus. Amém, gente? Tem alguns irmãos que têm uma preocupação tremenda. Pastor Edson, se a Dilma cai, o vice vai assumir. E o vice é satanista. E qual o problema que ele é satanista? É igual o que o irmão falou lá. Eu não estou participando da crise. A crise está aí. Eu não estou participando, fica à vontade. Irmãos, o pessoal então tem essa mania de achar. Eu me lembro quando a Xuxa trabalhava com criança, o pessoal falava tanto da Xuxa. Olha, a Xuxa é o anticristo, a Xuxa é o demônio, a Xuxa é isso, a Xuxa é aquilo. E aí falaram para mim aqui na igreja. Eu falei, a Xuxa é igualzinho você antes de aceitar Cristo. Qualquer pessoa antes de aceitar Cristo está na mão do... Está escrito o texto, está lá no domínio das trevas, gente. Ela talvez não esteja possessa. Há uma diferença entre você estar no império das trevas e você estar possesso de um demônio. Isso é uma diferença. Mas possesso ou não, se você não aceitou a Cristo, você está no império das trevas. É por isso que todo domingo o pastor está aqui gritando, aceita a Cristo, entrega a tua vida a Cristo. E você perguntar, pastor Edson, é para mim virar batista? Não! É para você virar súdito do reino do Filho amado, diga amém. É para você mudar de domínio. Eu falo para todo mundo, tem que virar crente? Bom, você tem que crer. Agora, se crer virar crente, você tem que crer. Mas tem que ir para a sua igreja? Não. O que tem é que sair, tem que ter uma mudança, bem clara. E essa mudança você tem que entrar na transportadora de Deus. E aí Deus vai te transportar do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? Então o que está acontecendo? Quando Jesus disse, venha o teu reino, está cheio de parábola na Bíblia a respeito do reino de Deus. É como um grão de mostarda pequenininho, mas quando nasce aquela planta grandalhona. É como a mulher que perdeu a moedinha, vai procurar e acha. É como o pastor que deixa as 99 no aprisco e vai buscar a ovelha perdida. É essa a ideia. Há um reino. Toca em frente, dá uma olhada o que diz 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 fala da ressurreição.
É um verso bem escatológico. Escatológico quer dizer que fala dos finais dos tempos. E olha o que diz o trecho. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o quê? Irmãos, vai ter um fim, hein? Amém? Está preparado aí para a trombeta? A trombeta vai tocar. E está próximo, hein? Está bem próximo. Virá o fim. Agora, quando virá o fim, irmãos? Está lendo comigo aí? Quando virá o fim? Ah, espera um pouquinho. Nós aprendemos que o povo está no domínio das trevas, na transportadora de Deus, ele vem para o reino do seu Filho amado, e aqui está dizendo que no fim, Deus vai pegar este reino e vai entregar a Deus. Amém? E a Bíblia diz, você continua lendo lá, que no final Deus vai ser tudo em todos. Esse reino é a restauração de todas as coisas em Cristo. Irmãos, então se alguém perguntar para você, o que Deus está fazendo no mundo? Está construindo um reino. Ah, mas ele não é rei? Ele é rei, ele domina todo o universo. Mas ele está construindo um reino, porque ele precisa pegar aquelas pessoas, a humanidade, que decidiu ouvir o diabo e seguir o diabo. Ele precisa pegar esta humanidade, que não vai ser todo mundo que vai aceitar, e essa humanidade ele vai transportar para o reino do seu Filho amado. E no dia final, Jesus vai chegar para o Pai e vai falar, Pai, está aqui o reino. Você vai estar lá? E se você ler bem a Bíblia, esse reino também é a noiva do Cordeiro, amém? Vai ter o casamento, oh glória, vai ser aquela festança. Então, quando Jesus falou assim, vocês vão orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e aí, venha o teu reino. Sabe o que quer dizer isso? Missões. Façam novos discípulos, que vão sair das trevas para a luz. Amém? Toca em frente. Seja feita a tua vontade. Aqui está outro pedido esquisito. Espera um pouquinho, Deus não é rei? Deus não está no controle de tudo? Como é que eu vou falar para Deus, Senhor Deus, seja feita a tua vontade? Agora é interessante. É importante ler o trecho todo. Seja feita a tua vontade, como? Eu vou ler um pouquinho diferente. Senhor Deus, que assim como aí no céu a tua vontade está sendo feita, que ela também seja feita aqui na terra. Do mesmo jeito que aí no céu há uma obediência completa, há uma submissão completa, há uma adoração completa, há um louvor completo, a tua glória é completa, o Senhor está no trono, o Senhor está no comando, no domínio das todas as coisas. Senhor, nós queremos que isso aconteça aqui na terra. Que a vontade de Deus seja feita. Irmãos, agora para entender melhor isso aqui, nós temos que parar e pensar numa coisa muito importante. Quando Deus criou o ser humano, voltando lá no Gênesis, na humanidade, Deus deu ao ser humano uma faculdade muito especial, chamada livre-arbítrio, ou livre escolha. Irmãos, esse negócio da livre escolha é uma complicação. Sabe por quê? Nós fazemos escolhas erradas. Quantos de vocês aqui já fizeram escolha errada e se arrependeram? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, me ensina, por favor. Quem não levantou, me ensina porque eu faço escolha errada. Irmãos, nós fazemos escolhas erradas. E quando a gente olha para trás, a gente se arrepende. Deus, se eu pudesse voltar atrás, o tape da minha vida, eu iria cortar aquilo lá, aquela escolha errada que eu fiz. Agora eu tenho uma boa notícia para você.
Deus já pagou a tua escolha errada. Dá um aleluia aí, um aleluia. A nossa mente talvez não apague, mas o sangue de Jesus tem poder e perdoa, purifica, limpa de todo o pecado. Aleluia. Agora, por causa dessa faculdade de escolha, por causa disso, o ser humano, na maioria das vezes, está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Irmãos, eu fico impressionado como tem gente que afronta Deus. Deus fala, olha, esse negócio não é da minha vontade. E ele ainda igual aquela criança teimosa, mas eu vou fazer assim mesmo. Aí que a gente vê a misericórdia de Deus. O amor de Deus é tremendo. E um dos exemplos clássicos dessa questão de vontade é o Getsêmani. Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, ele sabia que dentro de algumas horas ele iria receber sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus não estava tão preocupado com o sofrimento físico, como muita gente fica pregando por aí, olha, aquele montão de sangue, Jesus machucado e tal. Tudo bem, claro, ele sofreu fisicamente, mas o pior sofrimento foi ter recebido o meu e o teu pecado, o pecado de toda a humanidade sobre ele, que é santo. Irmãos, aí o negócio foi sério. Quem conhece a santidade de Deus tem uma ideia do que é isso. E aí Jesus disse, Pai, se for possível, me livra disso. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a melhor coisa. Irmãos, e você vai descobrir, se não já descobriu isso, que a pior coisa, o pior inimigo da sua vida cristã é a sua própria vontade. Já descobriu ou não? É o eu. É o meu interesse. E Jesus está ensinando aqui, o primeiro interesse tem que ser as coisas de Deus. Toca em frente, dá uma olhadinha, você quer saber qual é a vontade de Deus. Todo mundo leia comigo esse verso, vamos lá, todo mundo. Isso é bom. O que Deus deseja aí, irmãos? Qual é a vontade de Deus aí? A vontade de Deus é que todos os homens saiam do domínio das trevas e sejam transportados para o reino do seu Filho amado. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe qual é a ideia? Missões. A vontade de Deus é que toda a terra seja cheia da sua glória. A vontade de Deus é que as pessoas que estão lá no império das trevas venham para o reino do seu Filho amado. A vontade de Deus é que a sua glória seja espalhada a todas as nações. A vontade de Deus é que ele seja reconhecido como santo em todas as nações. A vontade de Deus é construir esse reino de Cristo. Olha o próximo texto, é o texto que você conhece de Mateus. Então Jesus, Mateus 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E olha agora, portanto vão e façam o quê? Façam o quê? Discípulos. Eu acho interessante. É interessante como nós temos o dom de complicar. Irmãos, está tão simples na Bíblia, o que Deus espera da igreja é que faça discípulos. Agora é impressionante o que a igreja inventou hoje. Primeiro fica construindo o templo, festa da pipoca, acampamento não sei do quê. Tudo bem, pastor, o templo é importante. Não, claro, o templo ajuda. O templo ajuda.
Mas o templo, irmãos, é acessório. A função é fazer discípulo. É por isso que nós estamos num projeto para a nossa igreja, de que cada membro se torne um líder, para cada membro ser um produtor de discípulos de Cristo. A minha oração, irmãos, é que cada membro, eu e você, nos pareçamos com Cristo, sejamos semelhantes a Cristo e façamos novos discípulos semelhantes a Cristo. É por isso que eu estou te desafiando. Abre a tua casa, abre o teu lar, e lá começa um GI, um grupo pequeno. É por isso que eu quero te convidar para vir aqui na próxima terça-feira. Eu vou dar um estudo aqui exatamente sobre como você pode ser um líder de um grupo pequeno, de um GI, e ser uma bênção, e obedecer o que Jesus está mandando, fazer discípulos. Então, se você não quer trabalhar muito, você está na igreja errada, hein? Porque o pastor vai pegar no teu pé, e vai começar daqui a pouco. Bom, já está pegando, né? Irmãos, Jesus é o Senhor? Ele é o cabeça da igreja? Você foi transportado do império das trevas para o reino dele? No reino dele, quem é o rei? Quem manda? Nós somos súditos. Então você não tem muita opção. Não, você tem uma opção. É falar: Senhor Jesus, desculpa. O Senhor ficou pondo o pastorete de nosso pastor aí, e ele fica pegando no meu pé que eu tenho que fazer discípulo. Então, Jesus, eu não quero fazer nada, eu vou voltar para o império das trevas. É o único jeito. Porque se você ficar aqui, você fica aqui, aí Jesus fala: obedece teu pastor. Ninguém falou amém. Irmãos, é para fazer discípulos. Olha lá, bom, verso 19, vai comigo lá. Portanto, vão e façam discípulos onde? Onde? Você está entendendo por que a gente manda missionário? Está entendendo por que o pastor falou assim: dá uma oferta aí todo mês para sustentar o missionário? É porque nós estamos obedecendo o que Jesus mandou: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Até quando? Amém, gente? É para fazer discípulo. Vamos voltar à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia. Fala assim: pastor, entra na ordem. Pastor, entra na ordem. Ah, mas eu estou tão doente. Entra na ordem. Mas meu marido está desempregado. Entra na ordem. Mas olha, eu estou com uma situação com o filho na droga. Entra na ordem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Amém? Toca em frente lá. Olha o resumo da pregação de hoje. Tira a foto. Pega o teu celular agora. Vai. Aqui é a única igreja que o pastor fala: pega a foto. Tem lugar que você vai que é proibido tirar foto, né? Aqui é proibido não tirar. Tira a foto. E toda vez, irmãos, toda vez que você for orar o Pai Nosso, se você leva Deus a sério, você vai pensar na obra missionária. Toda vez que você assistir um jogo de futebol, que os jogadores fazem assim: Pai nosso, você lembra da obra missionária. Amém, gente? É uma bênção isso. Tem muita igreja que faz isso todo domingo, sabia? Tem muita igreja que todo domingo, tanto a católica faz, a luterana faz, algumas presbiterianas fazem e algumas batistas fazem também. O pastor faz a oração final: assim como o Senhor nos ensinou a orar. Aí todo mundo: Pai Nosso. Não é assim?
Então você lembra o quê? Missões. Amém? Então você pode ir em qualquer igreja aí que você vai ouvir missões. Amém? Olha lá. Santificado seja o teu nome. Há lugares que ainda não reconhecem a santidade de Deus. Manda missionário, manifesta a santidade, gente é salva. Venha o teu reino. Cristo está construindo um reino e vai entregá-lo ao Pai no final dos tempos. Vamos trazer gente para esse reino. Seja feita a tua vontade. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Amém? Amém? Vamos abaixar a cabeça e fechar os olhos. Vamos orar.